Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus por mais esta quarta-feira doutrinária que o Senhor tem nos concedido. E hoje, irmãos, nós iremos finalizar mais uma etapa na vida ali do apóstolo Paulo, por que não dizer, irmãos, também na vida da Igreja do Senhor Jesus. De fato, irmãos, aqui aquela viagem missionária de Paulo, aquela caminhada dele junto à igreja ou às igrejas estava de fato chegando ao fim. O apóstolo Paulo, ele havia empreendido 3 viagens missionárias, como nós já vimos, a primeira lá em Atos do capítulo 13 até o capítulo de número 14, a segunda viagem missionária em Atos capítulo 15, 36 até o capítulo 18, 22, e agora, irmãos, a última viagem estava chegando ali ao seu fim. A terceira viagem que se iniciou em Atos capítulo 18, no versículo 23, e finaliza aqui em Atos capítulo 20 e o versículo de número 38. E nessas viagens de Paulo, nós vimos isso no decorrer das últimas quartas-feiras, nós vimos que ele sofrera muito, isso é verdade, muitas conspirações sofridas ali pelo apóstolo Paulo, perigos inclusive de morte, mas também, queridos, nessas 3 viagens missionárias, ele fundara muitas igrejas, ele pregara ali a palavra de Deus, ele fizera muitos discípulos, muitos irmãos e, inclusive, em meio a tudo isto, muitos amigos, verdadeiras amizades foram ali concretizadas na vida do apóstolo Paulo diante ou no decorrer dessas viagens missionárias. E Paulo, ele agora, nesse momento, ele sabia, não era apenas um discernimento ali no seu coração, embora o fosse também, mas ele agora sabia, é como se ele tivesse a convicção, a certeza de que o fim ele chegava. Pois como nós temos visto, na vida do apóstolo, nós temos aprendido que tudo, um dia se acaba. E aqui, de fato, estava finalizando essa etapa na vida dele. Ele sabia que não voltaria mais a rever aqueles irmãos amados. E havia, irmãos, uma igreja ali que Paulo, isso nos dá a entender na leitura do texto, que Paulo parece ter se apegado de uma forma mais especial ainda. E essa igreja era a igreja aqui de Éfeso. O texto ele já inicia revelando que na impossibilidade de ir até a cidade de Éfeso, ali, se despedir daquela igreja, se despedir dos irmãos, ele, está escrito no versículo 17, de Mileto, ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ele manda ali, da cidade de Mileto, ele manda ali um aviso, para que os presbíteros, pelo menos eles, ali da igreja de Éfeso, viessem até ao seu encontro. E as suas palavras finais para a igreja ali em Éfeso, ou a igreja de Éfeso, exibem aqui uma devoção a Cristo e também um amor pela igreja. O versículo 18, e quando se encontraram com ele, no caso, os presbíteros da igreja de Éfeso, disse-lhes, aí Paulo então falou, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E Paulo, que se conhecia muito bem, há de convir, irmãos, que Paulo ele era um ossinho de se roer, não era um homem muito fácil ali, principalmente quando ele tinha as suas convicções. Então, Paulo, que se conhecia muito bem, ele deixa claro que a sua condução no meio daquela igreja, no meio daqueles irmãos, não se dava por acatar ali o pecado para não perder fiéis e admiradores. Então ele sabia que essa sua boa condução não dizia respeito a isso, ou a se fazer um simpatizante a toda e qualquer causa. Então ele não estava dizendo que caminhou bem entre aquela igreja
pelo fato de não mexer com os pecadores ou aceitar a todos. Não. Ele deixa claro, irmãos, que ele acreditava ter feito um bom pastoreio ali naquela igreja pelas seguintes razões. Primeiro, porque ele serviu ao Senhor de forma pública, publicamente, e de forma apaixonada, apaixonadamente. O versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Segundo, irmãos, ele declara que se conduziu ali de forma ok, de uma boa forma, porque a pregação, aquilo que ele pregava, foi o centro do seu pastoreio. O versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. A ênfase aqui, irmãos, é esse de casa em casa, porque comprova que de fato foi um pastoreio mesmo, um pastoreio que ele fizera ali naquela igreja. E terceiro, irmãos, ele declara que se conduziu de forma ok, de uma boa forma, porque ele não fez uma acepção de pessoas no seu pastoreio. O versículo 21, ele diz que testificando tanto a judeus como também a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele usa ali diante daqueles presbíteros da igreja de Éfeso, naquela despedida, sabendo que estava finalizando uma etapa com aquela igreja, Paulo usa de prova incontestáveis para embasar o seu bom testemunho no pastoreio. Provas incontestáveis porque eram frutos de práticas visíveis. Era o serviço, era a pregação e também a admoestação. Então ele admoestou a todos por igual. Paulo revela que ele sabia, ele discernia. Esse texto deixa isso claro, era o Espírito que estava ali lhe avisando que ele iria ser preso em breve e provavelmente ele seria morto. Então ele não voltaria mais a rever aqueles irmãos. O versículo 22 e o versículo 23. E agora, disse o apóstolo, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, ele, o Espírito, ele me assegurava que me esperam cadeias e tribulações. Então, como nós temos visto nas últimas quartas-feiras, eu sempre vinha falando, irmãos? É como se Paulo ele se apercebesse que o seu fim estava próximo, que ele iria de fato passar por um sofrimento final. E aqui ele declara que era o próprio Espírito Santo que lhe trazia esse discernimento e ele deixa bem claro de cidade em cidade. Entretanto, a maior tristeza daquele pastor, o pastor Paulo, não estava em saber do sofrimento que viria pelas cadeias, de que dias piores viriam na sua vida, que havia uma certa insegurança, inclusive acerca da sua própria existência, Então ele passaria por um perigo de morte real. Mas não, irmãos, a tristeza do apóstolo, de acordo com esse texto, ela vem muito mais pela dor que viria da saudade daquela igreja ali de Éfeso, ou das igrejas, mas aqui especificamente era a igreja de Éfeso, representando aqui, acredito eu, todas as demais igrejas que ele pastoreou, da saudade que viria dessas igrejas, por saber que o seu tempo de pastoreio estava chegando ao fim. Versículo 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Percebemos que o único alento dessa despedida inevitável era a convicção do trabalho de que ele ali havia feito, Era o único alento que havia, A despedida, ela era inevitável, iria acontecer, ele iria embora, haveria uma renovação naquela igreja, mas o único alento, irmãos, era então declarar que o trabalho que ele fizera foi um bom trabalho. Versículo 24, porém, em nada considero a vida
preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo deixa claro que o único objetivo seria agradar aquele que o chamou. E isso completando a carreira que lhe foi confiada. No que ele mesmo, irmãos, porque aqui abrindo um parênteses, né? O pastor, todo ele bem sabe, né, de sua própria caminhada. Todos nós pastores conhecemos da nossa própria vida, a nossa própria caminhada. Então Paulo, naquele momento que se conhecia a si mesmo, ele julga como tendo alcançado essa completude da sua carreira, ele julga como tendo feito, sim, um bom trabalho naquela igreja, lembrando que na igreja de Éfeso, que ele tanto amava, foi uma igreja que ele também tivera problemas, né, dificuldades, mas ele julga como tendo alcançado, como se ele estivesse dizendo, olha, eu servi, sim, eu preguei e eu admoestei a todos. Versículo 26. Portanto, ele declara, eu vos protesto, né? Então eu levanto esse protesto, eu peço que vocês de fato reconheçam, né, no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Então o que eu precisava fazer, eu o fiz. Então eu estou limpo do sangue de todos vocês. E por que ele conclui isso? Versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Mais abaixo, ele ainda dirá acerca disso, no versículo 31, na parte B. Lembrando-vos de que por 3 anos, então ele pastoreou ali, né, de forma constante, aquela igreja de Éfeso por 3 anos. Paulo foi realmente pastor daquela igreja. Lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Perceba que realmente era um pastoreio ali de uma igreja, mas também individual, a cada um. E o verso 33 e 34, aí ele completa, de ninguém, né, da igreja em si, de ninguém, eu cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Realmente Paulo, ele não era um mercenário da igreja. Aí o 34, vós mesmos sabeis que estas mãos, ele diz, né, talvez apontando para as próprias mãos, serviram para o que me era necessário a mim e ainda aos que estavam comigo, né? Paulo, ele também trabalhava, ele era um fazedor de tendas. Não, nós já vimos isso, não porque ele o quisesse ser, mas porque foi necessário para se manter, né? Então ele declara inclusive, né, que era notório que ele não só trabalhara com as próprias mãos para se manter, inclusive para tirar do seu próprio sustento e abençoar a outros discípulos que estavam com ele. Então Paulo, ele tinha a garantia, né, moral, social e espiritual de ter feito, sim, não apenas o seu melhor naquela igreja, naquele pastoreio, mas acima de tudo, o melhor que o pastoreio lhe exigia, né? Então, pronto para partir, né, pronto para ir embora, pronto para deixar aquele pastoreio, ainda que com lágrimas, e a saudade ali já apertando diante do adeus ali inevitável, o pastor que parte, né, ainda lança ali, no caso Paulo, que estava partindo, ele ainda lança alguns conselhos àqueles irmãos que permaneceriam naquele campo e que certamente, irmãos, já estavam se sentindo desolados porque o pastor Paulo estava deixando-os. Então ele lança alguns conselhos. O primeiro conselho que Paulo dá para aquela igreja em Éfeso é: liderem com zelo o rebanho do Senhor. Lembrando que ele estava falando ali de forma direta para os presbíteros daquela igreja. E ele diz, olha, liderem, né? Liderem com zelo o rebanho do Senhor. Era claramente, irmãos, uma palavra àqueles presbíteros que ali estavam, né? Então, na ausência do pastor, os presbíteros, eles iriam pastorear aquele rebanho que ficava. Versículo 28. Atendei, ele diz para os presbíteros, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É inspirador, irmãos, a forma
como Paulo, ele declara que a igreja de Éfeso não era sua propriedade, né? Ele deixa muito claro, olha, eu fundei a igreja, mas ela não é minha igreja. Ele deixa isso muito claro. E isso, irmãos, como pastor, eu lhe digo, é muito inspirador. Então ele declara que outros iriam fazer a obra, né? Vocês presbíteros, vocês vão tocar o barco, vocês vão pastorear essa igreja. Em Corinto, irmãos, ele já demonstrara esse desapego total, né? A esse poder sobre a igreja. Ele já demonstrara esse desapego. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O segundo conselho que Paulo dá àquela igreja em Éfeso é cuidado com falsos líderes que surgirão. Ao mesmo tempo que Paulo ele deixa claro que outro virá, né, e entre aspas, irmãos, tomará ali o seu lugar, né? Inclusive essa igreja, a igreja de Éfeso, ela elegeria sim um novo pastor, haveria sim um novo pastor diante daquela igreja. Então Paulo ele demonstra zelo e cuidado para que não seja qualquer um, né? Que não seja qualquer um a liderar, a pastorear aquela igreja. O versículo 39 até o versículo 31 na parte A. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aí ele declara, no 31a, portanto, vigiai. E o terceiro conselho que ele dá para aquela igreja é que seja sempre a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor para a edificação e a constatação. O verso 32, agora, pois, disse o pastor Paulo, encomendo-vos, né? Essa seria a oração do apóstolo por eles, né? Onde quer que ele estivesse. E ele fala, eu encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ele ainda dá um toque, né, de como fazê-lo, né? Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, então ele era o exemplo, né? Então, trabalhando assim, fazendo assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. E assim, irmãos, termina então o pastoreio do apóstolo Paulo, né, do pastor Paulo, ali naquela igreja de Éfeso. Eu digo, irmãos, o pastoreio de igreja mesmo, né? Aquele pastoreio que é o mano a mano, né, de estar caminhando junto com uma igreja, né? O estar na igreja, em igreja, como ele mesmo declarou aqui, ele esteve por 3 anos à frente daquela igreja, com acompanhamento, com discipulado, com disciplina, com administração, com pregação, com oração, indo de casa em casa, né, visitando os irmãos, etc. e etc. Não apenas, irmãos, um pastor itinerante, né? Criou-se esse nome de que alguns homens são pastores, mas eles pregam de forma itinerante, né? Pregam apenas em congressos, são pastores palestrantes. Eu entendo, irmãos, eles têm o ofício de pastor, mas não é o pastoreio mesmo. Podem ter pastoreado um tempo atrás, mas hoje eles, são pastores auxiliares de alguma igreja, mas vivem muito mais, digamos, toda semana estão em um lugar diferente pregando. Isso não é pastoreio, irmãos. Isso é ser palestrante. Mas eu entendo, eu compreendo. No caso de Paulo aqui, era o fim, de fato, de um pastoreio. Perceba que, estando em Roma, preso, ele envia uma carta para a igreja de Éfeso, mas não é mais um pastoreio. É um pastor que pastoreou aquela igreja e depois envia ali uma carta, ali aconselhando-os, né, falando a eles. Ali, naquele momento, quem estava pastoreando já era um outro homem, no caso, era o Timóteo. Então, mas aqui, irmãos, era o fim de um pastoreio, de alguém que realmente pastoreia, que pastoreava aquela igreja,
que alimentava aquela igreja, que cuidava, que disciplinava aquela igreja, que tirava ali literalmente, né, os carrapichos das ovelhas, de ovelhas específicas que o bom pastor havia ali lhe confiado. Então, chegava ao fim, irmãos. Volto a repetir, como temos aprendido, como tudo na vida, um dia chega ao fim. Então, Paulo, ele se despede daquela igreja, ali de forma ali, digamos assim, representativa, diante dos presbíteros daquela igreja. Ele se despede. Paulo, ele se declara para aquela igreja: olha, eu servi, eu preguei e eu admoestei. E ele declara: por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um, né? Claro que aqui Paulo está fazendo uso de uma hipérbole, né, irmãos? Ele dormia, ele descansava, mas ele está querendo dizer, esse era o meu papel e eu cumpri, eu fiz, noite e dia, por 3 anos, eu fiz, admoestando com lágrimas a cada um. Paulo, que nunca tomou do ouro da igreja, né? Ele nunca tomou da prata da igreja, das vestes ali daquela igreja, dos irmãos. Então ele foi justo, embora recebesse também ofertas, porque ele vai declarar mais à frente que todo trabalhador é digno do seu salário, e era uma palavra ali para a liderança, ou em prol da liderança da igreja. Paulo, que sempre teve o trabalho de suas mãos, né? Ele podia dizer isso por testemunho. Paulo, que aconselhava até o fim, e ele aconselhou até o fim, né? Obedeçam aqueles que permanecem. Olha, o pastor está saindo da igreja, mas vocês, ovelhas, obedeçam àqueles que permanecem, aos presbíteros que ficarão de frente da igreja, diante da igreja, aos oficiais que ficarão na igreja, e também obedeçam àqueles que virão, né? Virá um novo pastor, obedeçam a ele também. Cuidado, né, com os falsos líderes, com os falsos profetas que se levantarão no meio dessa igreja aí, cuidado, né? E preservem a palavra de Deus para a edificação e para a constatação. Então Paulo, ele se despedia e ele fechava mais uma etapa de sua vida. Timóteo, nós veremos muito mais à frente, Timóteo, ele daria andamento, né, ao pastoreio ali, não é? Ao pastoreio, aliás, ao pastoreio daquela igreja, né? Timóteo seria o pastor daquela igreja. Lá na primeira carta a Timóteo e a segunda, nós vamos ver o antigo pastor Paulo, né, daquela igreja, mas ainda mentor de Timóteo, ainda mestre de Timóteo, sempre falando com ele, né, estimulando a Timóteo. Inclusive percebemos que a igreja de Éfeso é uma igreja muito amável, mas também é uma igreja muito difícil, inclusive pelas cartas ali escritas a Timóteo. João, o apóstolo, ele iria unir forças, né, àquela igreja, né? O João, inclusive, ele finalizaria os seus dias na igreja de Éfeso, quem sabe ali funcionando como um pastor auxiliar na vida do jovem pastor Timóteo, né? João iria unir forças àquela igreja que seria tão amada por ele. Não seria mais Paulo, irmãos, não seria mais o pastor Paulo, mas seriam ainda assim homens de Deus à frente daquela igreja. E para nós terminarmos, irmãos, bem, para mim, irmãos, enquanto pastor, inclusive é um texto que me emociona muito, muito mesmo. Para mim, enquanto pastor, os 3 próximos versos, que inclusive fecha esta viagem missionária, e são os versos finais, os 3 próximos versos, vêm para descortinar os sentimentos, né? Porque, irmãos, alguém poderia pensar que Paulo estava sendo apenas prático, sabe? Apenas um homem prático, já que está finalizando uma etapa, então ele estava sendo prático. Afinal, irmãos, alguns pensam e agem como se líderes, e permita-me aqui dizer pastores, como se eles não tivessem sentimentos, né? Como se alguns, né, líderes são tratados como se não tivessem sentimento algum. Parece que disciplinam, parece que chamam a atenção, admoestam e, fazem isso com prazer. Quando Paulo mesmo vai dizer, de dia e noite eu admoestava vocês com lágrimas a cada um. Admoestação, irmãos. E era com lágrimas, não é fácil, né? Mas Paulo, ele realmente estava sofrendo aquela despedida. Ele realmente estava doloroso, entristecido
por estar se despedindo daquela igreja. Ele amava aquela igreja. Uma igreja que não era fácil, mas ele amava aquela igreja. Versículo 36 e 37 diz que, tendo dito estas coisas, quando ele então disse essas últimas palavras para os presbíteros, ele, ajoelhando-se, ele orou ali com todos eles. E aí o verso 37, então houve grande pranto, grande choro entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, começaram a beijá-lo, o beijavam muito, Irmãos, não era o medo do amanhã, irmãos, que entristecia o coração ali daquele pastor, o coração do apóstolo Paulo. Não era o medo do amanhã, não era o medo da prisão, não era o medo do cárcere, não era o medo da morte, mas era a certeza que ele tinha do adeus. A certeza que ele tinha, irmãos, que não veria mais aquela igreja, que não estaria mais no pastoreio daquela igreja. O versículo 38, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que Paulo declarara, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Sim, amados, nada é para sempre. Nada é para sempre. Eu gostaria de, tendo como pastor a Paulo, eu gostaria que fosse para sempre. Mas nada é para sempre. Sim, amados, a renovação faz parte do ministério. Sim, amada igreja, Deus, ele manterá a obra independente do homem. E que os exemplos de Paulo, sejam um alerta para nós. Já seja hoje um alerta para nós. A mim, como pastor, que seja um alerta para a minha vida, os exemplos de Paulo, a forma como ele se conduziu naquela igreja, e seja um exemplo a vocês, enquanto igreja, e nesse caso específico, a Igreja Viva a Geração, que seja a vocês um alerta olhando para mim, olhando para a minha vida, Então, que eu me conduza bem com um bom testemunho, isso enquanto pastor, que eu me conduza bem com um bom testemunho no serviço ao Senhor, na pregação da palavra, em não fazer acepção alguma na admoestação da palavra, que seja para todos, tanto os judeus quanto os gregos, que o admoeste a todos, que eu ore por cada um, admoestando a todos até o fim, não cobiçando de forma alguma a prata, nem o ouro, nem as vestes da igreja, que eu não seja um pastor mercenário que sugue a igreja ali naquilo que ela recebe entre dízimos e ofertas, que eu não crie um poderio para mim por meio do evangelho. Que minhas palavras finais, irmãos, e eis aqui o maior alerta para mim enquanto pastor, que as minhas palavras finais um dia, elas virão, irmãos. Essas palavras finais um dia irão acontecer, a não ser que eu morra de uma hora para outra. Mas se eu tiver uma vida longa, essas palavras finais, elas virão-se um dia. E que minhas palavras finais um dia possam ser, lá em Atos capítulo 20 e 24, como Paulo disse: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nesse dia, irmãos, que pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não sei, pode ser este ano, pode ser o ano que vem, não sei, irmãos. E nesse dia, acontecendo isto, irmãos, eu declarando essas palavras, que nesse dia, que vocês, enquanto Igreja Viva a Geração, continuem, que vocês continuem obedecendo vossos líderes, no nosso caso aqui, obedecendo ao vosso presbítero. Nós temos um presbítero na igreja, ele vai pastorear essa igreja até que chegue um novo pastor. Que vocês continuem obedecendo os vossos líderes, os vossos oficiais, os diáconos, vigiando dos falsos profetas. Tenham cuidado, com os falsos profetas e sempre preservando a palavra de Deus. E acima de tudo, irmãos, esse texto aqui de Atos, capítulo 20, 17 até o versículo 38, acima de tudo, esse é um texto exposto com uma transparência fenomenal. E que seja assim, irmãos, que seja assim no nosso
relacionamento também. Que seja assim, irmãos, no nosso relacionamento também, irmãos. Que seja assim. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, irmãos. E que gratidão, pois na sua palavra, na palavra do nosso Deus, que gratidão por encontrarmos passagens como essa que nos ajudam, né, diante de possibilidades futuras, né? Então, ao Deus da igreja, que seja a glória eternamente. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, Deus, porque nós concluímos mais uma etapa aqui do livro de Atos dos Apóstolos e que o Senhor continue falando conosco até o fim deste livro, Pai. Que haja edificação na nossa igreja, fortalecimento e também, Deus, que esta palavra nos prepare, Deus, para tudo aquilo que pode vir a acontecer no nosso meio, Pai. Que o exemplo de Paulo, Senhor, seja para mim aquilo a ser seguido, Senhor, e que o exemplo de Paulo para com aquela igreja de Éfeso também seja para a igreja do Senhor um alerta a estar observando nos seus líderes, nos seus pastores. Que em Cristo Jesus a tua palavra seja em nós, a tua palavra nos fortaleça, a tua palavra nos alimente. E nós clamamos assim, pelo sangue do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.